segundo ano, tudo bem? Estamos aqui hoje para nossa aula de ciências, para nossa revisão aí, né? Terminaremos aí as nossas últimas duas folhinhas de ciências e também vamos revisar aí os conteúdos que vão cair na nossa prova. Vamos lá dar uma olhadinha então? Aqui estamos, pessoal. Olha aí a nossa página 100 que vem falando aí dos problemas ligados ao destino inadequado do lixo. Vamos ler aí Capro com bastante atenção? Olha lá. Os animais que buscam alimento ou se reproduzem nos lixões podem transmitir várias doenças ao ser humano, como a leptospirose, entre outras. Olha ali. Já começamos com essa foto horrorosa aí, né? Olha lá a legenda da foto. Os lixões são ambientes propícios para a propagação de animais transmissores de doenças. O lixo lançado nos rios e nos lagos serve de criadouro para o desenvolvimento das larvas de mosquitos. Além disso, ele impede o fluxo da água, causando enchentes. Olha lá quando o lixo é descartado de uma maneira inadequada, que pode causar aí, pessoal, enchentes, poluição e tudo mais. A queima do lixo é um processo que lança no ar produtos tóxicos, como a fuligem, que afeta os pulmões, e as dioxinas, que são resultantes da queima de plásticos e são cancerígenas. Olha lá, queimar também o lixo não é uma opção bacana para a nossa própria saúde. A incineração do lixo deve ser feita de forma controlada, pois é uma atividade que produz substâncias poluentes. Já falamos sobre a incineração, né? Lá na parte de descarte do lixo, né? E a gente sabe que ela não é uma das melhores formas e pode causar aí muitos problemas. A presença de aves nos lixões localizados próximos de aeroportos aumenta a chance de ocorrer acidentes aéreos. Então, olha lá, ó, quando a gente deixa o lixo nos lixões em céu aberto, atrai, ele não é controlado, né? Não tem o aterro sanitário controladinho como deveria, atrai animais, né? Grande quantidade de animais, e isso pode até interferir no tráfego aéreo. Olha aqui, que coisa importante da gente pensar, né, pessoal? Além de atrair animais transmissores de doenças, os lixões também são atrativos às aves que podem causar acidentes aéreos. Então, galera, essas eram as duas últimas folhas aí, as duas últimas atividades do nosso livro de ciência que faltavam para que nós concluíssemos. Aqui, na verdade, traz aí as consequências da gente descartar o lixo de uma maneira incorreta. Nós já tínhamos visto isso nas outras páginas, mas agora que vem trazer, né, em imagens aí, o que esse descarte inadequado causa efetivamente na nossa vida e impacta aí na nossa natureza. Agora que nós terminamos aqui de ler as nossas duas últimas páginas, nós vamos começar a nossa revisão de ciências. E para isso a gente tem que ir lá para o nosso documento do site. Vamos lá? Aqui estamos então, galerinha. Essa semana todas as nossas atividades serão desse documento, tá bom? Tem que vir aqui, dar uma olhadinha e depois seguir lá para as atividades se tivermos. Pessoal, seguinte, temos aqui todas as páginas que nós devemos estudar, a data das provas e começamos aqui a nossa revisão. Lembrando, segundo ano, que nossa revisão será sempre por meio desses nossos mapas conceituais, que são resumos de tudo que nós estudamos. Vocês podem estudar por aqui ou pelas páginas do livro, ou aliar os dois, páginas do livro, o resumo daqui, mais os vídeos de subsídio que ajudam a esclarecer as coisas e a fixar aí os conteúdos na nossa cabecinha, tá bom? Vamos lá então, primeira parte aí que vai cair na nossa prova, o consumismo e o lixo. O que a gente precisa lembrar sobre o consumismo e o lixo? O consumismo, coisas para sobreviver. Alguns itens são essenciais
para a nossa sobrevivência, porém nos oferecem uma vida com mais conforto. Então, o que está dizendo aí? Que nós consumimos coisas para sobreviver, né? Alguns itens são essenciais, né? A gente precisa de alguns, mas outros também só trazem conforto aí, né? Não são tão essenciais assim. Aí seguimos aqui, ó, o consumo exagerado, olha lá. O consumo exagerado, além do necessário, é um problema conhecido como consumismo. Então, consumismo é aí comprar exageradamente. Você pode comprar as coisas, mas com consciência. Seguindo aqui, ó, o consumismo gera o desperdício e a produção de uma grande quantidade de lixo. Ou seja, quanto mais você compra, mais você produz lixo. Então, consumismo aí é um fator contra, né, a preservação do meio ambiente e também a, a qualidade aí, né, e a quantidade de lixo que é jogado, que é descartado. Então, a gente tem que fazer a nossa parte para não ser só o necessário, evitar embalagens aí, produtos com muitas embalagens e em excesso, que aí a gente produz muito mais lixo. Aí temos aqui lixo. Todo lixo descartado pelos seres humanos é chamado de resíduo. Importante, viu? Lá na nossa provinha, nós provavelmente usaremos esse nome aqui, resíduo. Todo lixo descartado é chamado de resíduo. Aí temos aqui, ó, os resíduos podem ser de tipos variados. Alguns podem ser reciclados, reutilizados ou até mesmo transformados, né, em adubo, em adubo. Porém, resíduos não podem ser reutilizados e sim reciclados. Existem alguns resíduos aí que não podem ser reciclados e reutilizados, né? A gente vai descobrir quais. O lixo é produzido em diversos lugares, dependendo do local, ele recebe um nome. Olha lá, ó, o lixo comercial, que é o lixo gerado pelas lojas, né, pelos restaurantes, pelos escritórios. O lixo doméstico, que é o lixo que a gente faz em casa, né, embalagens de coisas, né. O lixo público, que é aquilo que é jogado lá no meio da rua, papel de bala, restos de galhos, essas coisas. Lixo hospitalar, deixa eu descer um pouquinho aqui para vocês verem. O lixo hospitalar, só mais um minutinho. O lixo hospitalar aqui, pessoal, que é aquele lixo que são coisas geradas no hospital, né? Como em campanhas de vacinação, né? Como seringas, gases, aqueles produtos que são usados, remédios, né? O lixo hospitalar, ele é bem perigoso e tem que ser descartado da maneira correta, tá bom? Você não pode contaminar aí outras pessoas, né? Depois nós temos o lixo industrial, né? Que é o lixo produzido pelas fábricas, né? E pode também ser bem perigoso, porque pode ter produtos químicos e tóxicos aí. Temos o lixo agrícola, que é formado pela produção agropecuária, ou seja, pela plantação da criação e criação de animais. Então, quer dizer, todos os lugares aí, ó, onde existe algum tipo de produção humana, né, criam resíduos, criam lixos, e nós temos que tomar cuidado, principalmente com os que são tóxicos aí, né, que seriam os lixos industriais e os hospitalares. Temos também o entulho, que é o lixo aí gerado por obras e reformas e demolições. Pessoal, muito atentos aí aos tipos de lixo, tá? Os tipos de resíduo que cada lugar preenche, que teremos isso aí na nossa avaliação, tá bom? Prosseguindo aqui para nossa revisão, temos aqui o destino do lixo. Olha, estudamos para que lugares esses lixos devem ir, né? Olha lá. O lixo é um grande problema enfrentado pelas cidades, por isso as prefeituras devem sempre buscar soluções para lidar com a coleta e o descarte adequado do lixo. Então, olha aqui, galera, na construção do aterro sanitário ocorre a hipermeabilização do solo para impedir que o líquido tóxico seja acumulado. O que está dizendo aqui? Nós lemos isso lá na nossa apostila. Que o aterro sanitário, né, ele é
o mais adequado para o descarte e para o depósito dos lixos que nós produzimos, né, dos resíduos que nós produzimos. Por quê? Porque ele tem impermeabilização que o que, que faz? Faz com que o chorume, né, aquele líquido ruim que o lixo, que os resíduos soltam, não transmitam e não passem para o subsolo aí, para as águas subterrâneas. Olha lá, diariamente os funcionários do aterro cobrem o lixo ali, depositando uma camada de terra para evitar animais e micro-organismos. Então, tem impermeabilização, o lixo é coberto por terra para nenhum bichinho chegar, e a gente acabou de ler lá nas nossas últimas páginas que quando os animais ficam muito próximos aí do lixo, pode causar até acidentes aéreos, fora a poluição, né? Que isso causa, pode trazer insetos, ratos e outros animais, né? Então, ó, olha como esse daqui é muito mais adequado, porque além de não deixar o líquido passar, o lixo é coberto, evitando que animais cheguem. Olha lá, no aterro sanitário ocorre tratamento do metano, que é o gás liberado pela decomposição do lixo. E também existe aí um tratamento para que esses gases não vão para a atmosfera e, né, para o nosso ar. Em alguns aterros, esse gás é queimado de forma controlada para não poluir o meio ambiente. Então, ó, o aterro sanitário é a forma mais adequada de da gente dispensar aí, da gente resolver aí a questão do nosso, do nosso, da produção do nosso lixo. Porém, porém, o aterro sanitário não é um dos tipos de descarte, né? Dos destinos mais comuns do lixo. Não é todo lugar que tem um aterro sanitário tão bem estruturado e tão adequado como esse. Então, existem lugares que usam esses outros aqui, ó, que é o aterro controlado. O aterro controlado, ele até faz um terço do trabalho do aterro sanitário, mas ainda deixa a desejar, né? Olha lá, o aterro controlado, o mais comum no Brasil, olha lá, ó, no Brasil nós temos mais desse, que não é o ideal, né? Olha lá, nele as camadas de lixo são alternadas com camadas de terra e compactadas por tratores. Como o solo não é impermeabilizado, o chorume que sai do lixo polui as águas subterrâneas. Então, olha lá, ele, ele tem pontos positivos, mas não cuida aí das nossas águas subterrâneas. Então, não é seria o melhor a ser usado. Infelizmente, é o que mais tem aqui no Brasil, é desse tipo, né? Temos os lixões, que são extremamente inadequados. Olha lá, em algumas cidades o lixo é produzido e é jogado em um local a céu aberto. Olha lá, são esses locais aí que causam todos aqueles problemas que nós acabamos de ler, né? Conhecidos como lixão, apesar de ser proibido por lei, existem muitos. Diversos animais, como ratos, baratas, mosquitos, encontram no lixão o local ideal para sua sobrevivência e reprodução. Alguns deles podem transmitir doenças ao ser humano, é o que a gente acabou de ver lá, né? O chorume produzido nos lixões pode penetrar no solo e contaminar os lençol e as águas subterrâneas. Então, galera, esse daqui, os lixões, tem bastante no Brasil também e é o mais problemático, é o que a gente menos teria que ter, né? E a incineração, né, que é a queima do lixo, que também não é a melhor forma de descarte. O destino do lixo não é tão legal. Por quê? Ela pode acontecer de maneira industrial, em um forno gigantesco, mas também acontece em pequenas comunidades, em áreas rurais. Isso acontece geralmente quando não há coleta de lixo. Infelizmente, porém, a queima do lixo lança poluentes como o gás carbônico na atmosfera e as cinzas que sobram poluem o ambiente. Então, ó, queimar o lixo, como a gente acabou de ler lá no nosso livro, também não é das melhores opções, tá bom? Então, nós temos aí que fazer a nossa parte para gerar menos lixo, porque infelizmente no nosso país
o destino do lixo nem sempre é para o lugar mais adequado, que menos polui, né? E se a gente polui, aí nós mesmos é que somos prejudicados. E aí tá a pergunta: como diminuir o lixo, né? Podemos diminuir a produção de lixo com 3 ações: reduzindo, reutilizando e reciclando, fazendo a coleta seletiva também. Olha lá, a coleta seletiva é uma forma de reconhecer de maneira separada materiais recicláveis e reutilizáveis. É os 3 R's lá que nós sempre estudamos, né? Quando nós reduzimos, reutilizamos e reciclamos, nós ajudamos aí o meio ambiente a produzir menos resíduos. Basicamente, a nossa prova vai falar sobre esses assuntos, tá bom? Tipos aí de lugares para descarte do lixo, não é? Ações que podem ajudar na diminuição, o consumismo, né? A coleta seletiva, os 3 R's. Basicamente, nossa prova vai estar aí. Os tipos de lixo, né? Lixo hospitalar, lixo doméstico. Então, estudem com bastante carinho. O que nós vamos fazer hoje para poder treinar aí a nossa, a nossa a nossa revisão, né? Fazer os exercícios aí de fixação do que nós estudamos. Lá na página 102 e 103, né? Nós vamos responder o ponto de chegada. Vou lá mostrar para vocês e ler juntinho para depois nós corrigirmos durante o Meet. É muito importante que vocês façam um pouco antes, tá, galera? Vamos lá então ver o nosso Meet. Aqui estamos então, página 102, né? Com o nosso ponto de chegada, né? Esses vão ser os exercícios para a gente conseguir aí dar uma treinada no conteúdo que nós estudamos, tá? Então, vamos ler com a Pro? Olha lá. Para rever os conteúdos estudados no capítulo, complete as frases para resolver a cruzadinha. Então, ó, vamos lá tentar fazer. E no horário da nossa aula de Meet, nós vamos corrigir, tá bom? Então, tentem fazer uns minutinhos antes para ver se você está bem, se você está acertando, porque só copiar não é estudar. A gente não grava quando a gente copia, tá? Agora, quando a gente apaga, corrige, revê, a gente pode até gravar, tá bom? Número 1, o líquido produzido nos lixões que contamina o solo e as águas subterrâneas é denominado como é que chama? Falei dele aqui, aquele líquido que penetra lá nas águas subterrâneas. Procurem lá em cima que está escrito. Começa com CH, com show. Como é que chama esse líquido fedido aí? Se vocês não acharem aqui, tá escrito lá no nosso resumo. Se vocês não acharem aqui no nosso resumo, procurem lá no nosso livro, que tem uma parte falando sobre ele. O lixo que é coletado em residências é denominado como lixo que? Hospitalar, industrial, doméstico. Como que é o nome do lixo produzido em casa? Número 3. Vários animais que buscam alimento ou se reproduzem nos lixões transmitem o quê? O que esses animais em lixões podem transmitir para a gente? Escrevam aí. Número 4. Os resíduos sólidos produzidos em diferentes locais são conhecidos como resíduos sólidos, galera. São conhecidos como o quê? Como é que a gente chama os resíduos? Tem 2 domínios lá. Resíduo é a mesma coisa que o quê? Escreve aí para mim. Número 5. A forma de recolher de maneira separada materiais recicláveis ou reutilizáveis é chamado de coleta o quê? Quando a gente separa, seleciona o lixo, é chamado de coleta o quê? O lixo número 6. O lixo lançado nos rios pode causar quando tem muito lixo lá no rio, acabamos de ler lá na nossa página 101 e 102. Quando junta muito lixo aí nos rios, pode causar o quê? O quê? Voltem lá para poder lembrar. Na incineração, do lixo são lançados na atmosfera gases poluentes como o... Vamos ler lá na parte de incineração, que está aqui no nosso resumo, que vocês vão achar, tá bom? O lixo que produzimos é resultado do nosso... O que a gente faz aí para poder... o que a gente faz aí para poder gerar lixo? A gente
Escreve aí para mim. Número 9, o processo que permite reaproveitar os materiais produzidos que foram descartados como lixo é a reaproveitar, é a mesma coisa que então escrevam aí para mim, tá bom? E por último, o processo que produz humus, aquele adubo para as plantinhas, lembra que a gente estudou? Material que pode ser usado como fertilizante na agricultura tem um nome do que eles fazem lá com material orgânico, né? Que mexe com, com as minhoquinhas também e produzem um adubo. Como que é o nome desse processo? Procura no livro lá que tem o nominho, tá bom? E depois eu vou pegar todas essas palavras que eu completei aqui e vou colocar na minha cruzadinha de acordo com o número. Muito fácil, né, galera? Muito fácil a nossa revisão. Durante a nossa aula, a gente vai corrigir tudo, tudinho, bem bonitinho, para a gente poder lembrar de todos os pontos importantes aí para a nossa prova da semana que vem, certinho? Foi essa então a nossa aula de hoje. Estudem, acessem o site e façam as atividades com bastante carinho que nós vamos corrigir lá no Meet, tá bom? Um beijo e até amanhã.